Oi, gente bonita do meu Brasil! Bem-vindo ao programa A Elite. Tempo passando rápido, já chegou a Copa, é ou não é? Gente, já chegamos aí, ó, mês de junho, metade do ano. E eu quero fazer uma pergunta para você e eu quero que você faça essa pergunta para você. O que você fez por você todos esses meses? Eu não quero saber o que você fez no seu trabalho, o que você fez para os seus filhos, para a tua empresa. Eu quero saber o que você fez por você. Você sabia que o seu maior cofre é aqui, ó, dentro de você? O primeiro. O segundo é aqui. Não adianta colocar no cofre externo, ou seja, esposa, esposo, filhos, trabalho, se aqui não estiver transbordando. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que vai dar problema. Se secar do lado de dentro em você, do lado de fora também vai secar. E como que percebemos isso? Quando já estamos exaustos, saturados, querendo jogar tudo pro alto e falar, não aguento mais, isso não é para mim. Não é que não é para você, é porque você começou depositando no cofre errado. Você começou depositando no cofre dos outros, enquanto o seu estava em escassez. Aí o que aconteceu? O cofre de quem estava do lado de fora transbordou e o seu secou. E o cofre que você colocou do lado de fora, que transbordou, acostumou. E aí o seu continuou como? Seco. E aí vem a exaustão, vem a falta do amor próprio, querer jogar tudo para o alto. Temos esse dia, normal, precisamos desse dia. Os dias difíceis, sempre falo aqui, ele precisa para a gente crescer. Só que precisamos identificar o que é dia mau, o que é o tempo mau e aonde eu estou sendo mal para mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Vou falar de novo. E o teu próximo como a ti mesmo. Impossível amar o próximo se aqui dentro não tiver amor. Quando a gente começou com esse gesto de amor, dizendo para você que você é importante para você. Quando você se validar, você vai comunicar do lado de fora o teu valor. Já volto! Olha só, hoje em dia a TV ela não é tão assistida como no nosso tempo de criança, é verdade. Mas você já percebeu que grandes marcas ainda não saíram da TV? Sabe por quê? Porque a televisão valoriza o teu produto. Por quê? A internet, todo mundo pode gravar o que quer, entre aspas, né? Mas a televisão não. A televisão é selecionada. Isso acaba valorizando você e seu produto. Por que eu estou falando isso para você? Eu estou convidando você, que é uma imagem, ou você, que é um produto, fazer parte desse mundo grande e valioso que é a televisão. Vem para o programa Elite, seja lá como um quadro, seja lá como uma marca. Lógico que, sendo televisão, você vai passar por uma análise, pode ser aprovado ou não. É por isso mesmo que o seu produto ele vai tornar-se mais valioso. Quer saber mais? Olha aqui, ó. Chama a minha produção e nós vamos tornar você e a sua marca famosos na TV. Da caixa para a forja, Paula Pur trouxe uma convidada que vai ajudar você a sair da caixa e ser forjada ao sucesso. Paula Pur, com quem você está essa semana? Obrigada, Carol. E hoje nós vamos falar sobre algumas crenças que a gente carrega lá da infância. Algo que pode barrar alguns dos nossos sonhos ou todos os sonhos da nossa vida. E eu trouxe uma pessoa muito especial que eu também acompanhei muito essa caminhada
eu trouxe minha parceira de profissão, educação física. Nós temos formação acadêmica, né, na área de educação física. Evelyn, muito obrigada por você estar aqui. Eu agradeço, Paula, pelo convite. Imagina. Evelyn, agora eu preciso que você conte para o pessoal lá de casa, porque você tinha, é uma curiosidade, né? Você tinha um desejo muito grande em fazer uma faculdade. Por quê? Para respeitarem meu CPF, Paula. Por quê? Porque eu vim de uma família muito desafiadora e ninguém me respeitava por causa da família que eu tinha vindo, né? Devido a todos os conflitos existentes ali. Então eu falei, poxa, a única forma das pessoas olharem para mim como um CPF diferente da minha família é tendo uma formação acadêmica. E por que você escolheu a educação física? Porque eu senti que a educação física salvou eu quando criança, salvou a minha vida. Eu praticava muita atividade física para evitar os conflitos que aconteciam dentro de casa. Então eu quis resgatar a vida de outras pessoas através do mesmo que tinha resgatado a minha vida na infância. E olha que coincidência, né, Evelyn? Você foi por esse caminho na hora de empreender, né? E eu quero que você conte para o pessoal de casa qual foi a mudança de chave, porque hoje você não trabalha mais com educação física, você está empreendendo. Conta um pouquinho essa caminhada. Devido à minha dificuldade de conseguir um emprego na área, para mim pagar meus estudos, né? Eu não conseguia trabalho para pagar os meus estudos, então eu fui empreender, fui forçada a empreender para conseguir pagar os meus estudos. E aí aconteceu uma virada de chave muito grande. Por quê? Porque empreendendo eu tive resultados muito rápido, com muito menos esforço, né? Tendo muito mais tempo de qualidade e uma liberdade geográfica que o meu diploma não me trazia. E aí isso ao longo dos anos foi virando realmente uma chave na minha cabeça, vendo que o empreendedorismo valeria muito mais a pena do que permanecer ali. Mas eu acho que você tem que contar pro pessoal lá de casa que você tinha um sonho muito grande de viajar e conhecer muitos lugares, né? Você já conseguiu isso em pouco tempo? Consegui, conheci vários países já, realizei muitos sonhos meus, da minha família. Então o empreendedorismo ele trouxe esse resultado muito mais rápido do que o meu diploma. E agora eu quero que você fale pro pessoal lá de casa uma dica, que não seja coragem, porque coragem a gente já sabe que você precisou, certo? Sim. Mas dá uma dica lá pro pessoal de casa, para aquela mulher que teve essa dificuldade na infância, mas que ainda tá assim, ó, fechada numa caixa, esperando ser forjada. Você pode ser uma geração que veio para seguir os mesmos padrões ou uma geração que veio para transformar padrões. E aí você vai precisar de duas coisas muito fortes: decisão muito forte e inegociável, e ter a certeza absoluta que ninguém vai transformar a sua vida a não ser você mesma. Então não se conforme, mulher, levanta desse sofá, segue a gente nas redes sociais e acompanha nosso trabalho, porque se eu conseguir transformar a minha vida, você também consegue. Evelyn, eu quero te agradecer demais. Gente, eu pude acompanhar toda essa transformação, as inseguranças que existem, não adianta, porque isso vai acontecer no meio do caminho, mas a gente precisa ter alguém assim, ó, do lado, que pegue na mão e acompanhe. Parabéns pela sua jornada. E para você aí de casa, força, coragem e determinação, porque você vai chegar lá. Acompanhe a gente nas redes sociais para que você também seja forjada. É com você, Carol. Soluções ao seu alcance, doutora. É com você. Vem! Obrigada, Carol. Hoje estou aqui para trazer a segunda série sobre holding com esse renomado advogado desse universo de holding. Dr. Gil, com o planejamento empresarial, o empresário perde o controle sobre os bens? Obrigado mais uma vez, doutora Alexandra. Essa é outra vantagem do sistema de holding, né? Que o instituidor, o empresário que constitui a holding, ele continua no controle total de todo o patrimônio. Isso porque ele continua no cargo de forma vitalícia. Mas claro, tem que ser feito um planejamento da forma correta, tem que se criar a figura do que a gente chama de conselho familiar, para que esse controle se mantenha nas mãos do empresário. Doutor Gil, ainda sobre holding surgem muitas dúvidas no dia a dia do advogado, como tal você é sabedor disso. Como fica a situação dos herdeiros casados
quando o instituidor da holding, por alguma razão, perde o requisito do controle dos bens? Bom, se a sua holding ela foi constituída, estruturada da forma mais adequada, você vai se manter no controle de todo o patrimônio, na gestão absoluta, e vitalícia do cargo de administrador. Aqueles herdeiros que são casados, uma outra vantagem que a holding confere é a possibilidade de você incluir ali uma cláusula de incomunicabilidade patrimonial. Então, aqueles herdeiros que são casados, não vai haver ali nenhum tipo de comunicação patrimonial que afete ali o patrimônio comum dos herdeiros. Dr. Gil, se o herdeiro falecer primeiro, o que acontece? Bom, essa é uma outra vantagem da holding, é que se, na hipótese desse seu herdeiro falecer antes de você, acontece o que nós chamamos de reversão. Essas cotas patrimoniais, elas regressam ao patrimônio do controlador, que é o instituidor, e ele vai assumir dali. Isso na situação em que o seu filho faleceu antes, sem deixar nenhum filho vivo, sem nenhum neto para você. Porque havendo descendente, havendo filho desse teu herdeiro, aí essa massa patrimonial, ela passa também sem o controle para os seus netos. Isso na hipótese de o seu herdeiro falecer antes de você. Dr. Gil, circula-se no mercado empresarial que tem uma lei nova aí que entra em vigor em dezembro. Com base nessa lei que você já domina muito bem, qual é o conselho que você traz para os nossos empresários brasileiros? Excelente pergunta. Quando se institui uma holding, na prática, você está transferindo seus bens para uma empresa. Em seguida, você está doando essas cotas dessa empresa para os seus herdeiros. E essa doação, ela é fato gerador do imposto estadual, que é o ITCMD. Esse imposto, Alexandra, ele vai sofrer uma majoração com a Lei Complementar 227, que foi sancionada esse ano, mas que entra em vigor em 1º de janeiro de 2027 e vai afetar essa base de cálculo. Então, quem tem interesse em fazer uma holding tem que se organizar para fazer até 31 de dezembro, que você consegue ainda fazer essa doação com base na lei atual. E aqui encerramos um espetáculo de informações com o renomado advogado Gil Santos. Obrigada, Dr. Gil, por trazer tanta informação que vai chegar em boa hora com a chegada da nova lei aí em dezembro, e até uma outra oportunidade. Obrigada, Carol. Estética e glamour, é com ele, gente, Dr. Matheus, o nosso glamuroso apresentador, e ele vai trazer uma profissional muito reconhecida, vai falar sobre emagrecimento. Doutor, é com você. Obrigado, Carol. Sejam bem-vindos ao quadro Estética e Glamour. Hoje o tema é os segredos para poder emagrecer com cuidado com Ozempic e Mounjaro. E eu trago aqui no nosso quadro a doutora Daiane Farias. Ela é uma psicóloga especialista no processo de emagrecimento. Muito obrigado por você ter vindo no nosso quadro. É um grande prazer ter você aqui. Prazer, obrigada. Doutora, eu queria perguntar para você hoje, tem muita gente utilizando o Mounjaro, Ozempic, essas canetas emagrecedoras para poder realmente perder peso. Somente a medicação, ela é essencial? Quando nós falamos de processo de emagrecimento, Matheus, nós pensamos que a doença ela é multifatorial. Então, falar somente das canetas emagrecedoras, como o Mounjaro, Ozempic e tantas outras, não são suficientes. Por quê? Porque existem processos emocionais, traumas e outras condições atreladas ao emagrecimento que são necessárias serem vistas e compreendidas quando nós pensamos em emagrecimento. Doutora, responde uma pergunta pra gente. É possível a pessoa ter esse emagrecimento, ter todo esse processo de perda de peso e ainda continuar com a mente de uma pessoa acima do peso? Sim, quando nós pensamos que a pessoa necessita transformar
a alimentação, o estilo de vida e tudo que envolve o emagrecimento, se ela não faz isso, ela não consegue manter o peso. Então a pessoa muitas vezes ela emagrece 20, 30 quilos, mas ainda assim tem uma mentalidade com dificuldade de emagrecer, porque tem vergonha do próprio corpo, sente culpa pelo processo, ou muitas vezes não consegue se ver como uma pessoa magra. Então ela emagreceu, passou por um processo de emagrecimento, tomou as medicações, mas ainda assim tem dificuldades e tem um reganho de peso, não somente por questões emocionais, mas também por questões biológicas. Existe algo chamado set point metabólico que leva a pessoa a um reganho de peso. Perfeito, por isso que o seu trabalho é tão importante, né, para essas pessoas. Doutora Thaís, responde a última perguntinha pra gente. O que a pessoa precisa trabalhar na mente dela para que ela não ganhe o peso dela de início do tratamento? Quando nós pensamos em saúde mental no processo de emagrecimento, nós entendemos que existe a necessidade de uma mudança e ressignificação do estilo de vida. O que é isso? Quando nós pensamos em mudar estilo de vida, a gente precisa mudar comportamento. Não basta a pessoa tomar as medicações, ela precisa mudar o comportamento que levou ao ganho de peso. Então, quando nós pensamos nisso, Matheus, a gente precisa entender que ela pode tomar a medicação, fazer bariátrica, fazer vários processos, mas ainda assim ela não mudar esse comportamento que levou ao ganho de peso. Então, para que ela consiga ressignificar o estilo de vida, precisa compreender toda uma análise comportamental e, ao mesmo tempo, esses traumas, a história de vida. Nós falamos muito em história de vida durante o processo de emagrecimento com acompanhamento psicológico. Por isso que é fundamental o acompanhamento psicológico num processo de emagrecimento. E para você de casa encontrar a nossa querida profissional Daiane Farias, ela vai passar o Instagram dela e fique de olho em tudo que ela posta, porque tá tudo muito interessante. Fala pra gente, doutora. Obrigada, Matheus. O meu Instagram é daianefarias.psi e eu estou lá apresentando todos os dias um pouco de como mudar o seu estilo de vida e, ao mesmo tempo, você pode me buscar também no WhatsApp para que a gente possa iniciar esse processo de ressignificação de estilo de vida. Muito obrigado pela sua participação, eu adorei falar com você, foi de grande valia tudo que você deixou aqui pra gente. Agora eu deixo com você, Carol. E aí, gente boa, vamos conversar sobre a ligação da psicanálise, da saúde, de onde surgiu a psicanálise, do estudo das mulheres que sofriam de uma doença chamada histeria, que em grego quer dizer doença do útero, mulheres que sofriam de repressão. Seus instintos sexuais, seus instintos de agressividade, os desejos inadequados eram recalcados e eles eram representados em forma de doença. E na época do Freud, os sanatórios estavam cheios dessas mulheres que expressavam no seu corpo todo o seu sofrimento. Há uma ligação que a psicanálise faz com a saúde física e a saúde emocional. Talvez o problema seja esse compartimentar da saúde, como se existisse várias saúdes. Então eu tenho saúde financeira, mas minha saúde física está horrível, minha saúde espiritual está horrorosa, minha saúde mental está muito boa. Na verdade, quando a gente pensa na vida, existiria só saúde. Seria uma maneira do corpo falar. A doença seria como lágrimas pelo corpo. Uma maneira da mente chorar, e nesse choro ele extravasa uma linguagem que é a doença. O Freud vai chamar isso de anatomia imaginária. Então, aonde acontece a doença? Acontece, exemplo, na parte sensorial, tem a ver com sentir, aparece no intestino, tem a ver com sentimento, né, que é o segundo coração, né, onde a gente sente as coisas. A maioria das histerias eram histerias motoras, que tem a ver com o ato da criança andar, né? Então ele faz uma ligação entre o material reprimido e as doenças. O Lacan ele vai nos falar que doenças são apenas palavras que não foram ditas. Então é uma maneira do corpo falar. A gente pode lembrar um salmo de Davi, o Salmo 32, que diz assim: enquanto eu calei, envelheceram os meus ossos. Será? Isso não é um sintoma de que a nossa vida está desequilibrada? Só uma pessoa cuida da saúde de uma outra pessoa.
Aqui no CETEP, nós somos uma escola que cuida da saúde, e em particular da saúde mental, e você pode vir aqui estudar psicanálise conosco. Nós somos um centro de excelência no estudo de psicanalistas. Temos formação também em outros países, formação em Portugal, e nós teremos uma grande alegria de formar você nesta profissão tão maravilhosa que é de cuidar da saúde emocional das pessoas. O emprego está garantido, porque a demanda é garantida. Abraço, gente boa, e até mais. Estratégias e negócios de elite. Gente, essa Regina Zuin, ela tá demais, gente. Ela tá demais, ela tá se renovando nesse programa. Regina Zuin, é com você. Obrigada, Carol. Bem-vindos ao Estratégias e Negócios de Elite. Empreender jovem exige disciplina, visão de futuro, organização e muita coragem, não é mesmo? Hoje nós vamos conversar com uma jovem empreendedora, a Larissa. Bem-vinda, Larissa. Obrigada, Regina. Você começou a empreender com 21 anos. Isso. O que te levou a tomar essa decisão? Olha, desde bem novinha eu tive essa ambição, vontade de crescer, de ser independente. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, mas foi desde bem novinha mesmo. Hoje você está com qual idade? 29. Começou com quantos anos? Ia fazer 21. Ia fazer 21. Teve alguma inspiração na sua família que te levou a ter essa coragem, a tomar essa decisão? Ah, sim. Tem um tio meu que também sempre foi empreendedor a vida toda e foi o meu espelho de vida, com certeza. E quando você tomou essa decisão, você conversou com ele, pegou algumas dicas de empreendedorismo ou foi com a cara e a coragem? Não, ele me ajudou muito. Foi meu braço direito. No que ele te ajudou? Conta um pouquinho pra gente. Dicas, né, de empreendedorismo mesmo, do dia a dia, aprender a lidar com várias coisas, e foi mais nessa parte, assim, por trás de tudo que acontece no negócio, ele me ajudou muito. Perfeito. Hoje você tem 2 negócios. Sim. Um pet shop e uma adega. São negócios completamente diferentes. Sim. O que te levou a tomar essa decisão de ter 2 negócios distintos? A adega, na época, que foi o primeiro, né? Eu acho que foi mais a conexão com o público mais jovem. Eu ia fazer 21 anos, então acho que foi mais essa conexão. Na época, em 2018, não tinha tantas, né? Eu acho que quem é de São Paulo capital vai entender que hoje tem muitas, cada esquina tem um monte, mas na época não tinha, então era um negócio novo. E já o pet foi, acho que sonho de infância de menina, de trabalhar com animais. Quando eu comecei a entrar para o ramo, eu me apaixonei e... Você tem animais? Tenho, mas eu me apaixonei pelo ramo, é maravilhoso. E como que é a estrutura, tanto da adega quanto do pet? Você tem colaboradores? Sim. Tem uma área contábil? Conta um pouco mais aqui pra gente, como que você toca o seu dia a dia? Por trás é uma rotina bem puxada. Eu tenho contador, tenho funcionário, mas eu busco fazer tanto um fechamento de caixa diário, semanal, mensal, porque essa parte do caixa, de fluxo de caixa é muito importante. Mas não só isso, né? Tanta contagem de mercadoria, quanto todas as compras, todas as listagens, tudo isso eu faço semanalmente. Porque se não tiver organização, não tem como, né? Dar certo. Larissa, você tem uma rotina diária, por exemplo, na parte da manhã você faz determinada atividade, à tarde outra, dedica alguns dias da semana a um empreendimento, outros dias a outro, como que você faz? Sim, por ser um perto do outro, eu acabo fazendo isso. Na parte de manhã eu fico em um, na parte da tarde no outro, e eu vou me organizando dessa forma para não deixar nenhum nem o outro, né, desandar. E qual a dica que você dá para o jovem que quer empreender? Para nunca esperarem o momento perfeito, porque ele não chega. A pessoa ela nunca vai estar 100% preparada para começar, mas eu acho que o ponto principal é a constância. Muito obrigada pela sua participação. Você aí de casa prestou atenção nas dicas da Larissa? Muito valiosas, não é mesmo? Agora é com você, Carol. Em um mundo onde a comunicação define marcas, estar no lugar certo faz toda a diferença. O programa A Elite
nasceu para valorizar histórias de sucesso, talentos e personalidades que fazem a diferença. Um espaço onde conteúdo, sofisticação e credibilidade se encontram para conectar pessoas, ideias e oportunidades. A cada episódio, o programa reúne empresários, artistas, influenciadores e líderes que representam o melhor de seus segmentos. E é nesse ambiente de prestígio que as marcas ganham visibilidade, autoridade e conexão direta com um público qualificado. Patrocinar o A-Elite é posicionar sua marca ao lado de histórias inspiradoras e de um conteúdo que valoriza a excelência. Programa A-Elite, onde grandes histórias encontram grandes marcas. Olá, Carol, tudo bem com você aí? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Castelo Pink Blue, localizada aqui no centro de Jundiaí, trazendo tranquilidade para os papais e diversão para as crianças. Aqui na Castelo Pink Blue temos contraturno escolar, com aula de inglês, reforço, auxílio nos deveres escolares, diversão, segurança, muitas oficinas, festinhas e muito mais. Tudo isso enquanto a mamãe e o papai estão trabalhando. Sempre diversão para as crianças, segurança e tranquilidade para os papais. Quer saber um pouquinho mais sobre a Castelo Pink Blue? Venha nos conhecer. Até mais, Carol! Olá, tudo bem? Você já imaginou ter o seu sorriso de volta em até 3 dias? É isso mesmo. Com a técnica da carga imediata, nós conseguimos devolver o seu sorriso com segurança, confiança em até 3 dias. Em oferecimento ao Instituto Renova. Ah, gente, o programa Elite acabou rapidinho, né? Mas olha só, você viu que as dicas não foram só minhas, né? Passou dicas aí para vocês se amarem, se cuidarem e entender que tudo tem seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Mas nenhum investimento cresce se o interno não tiver abastecido. Domingo que vem eu te espero e olha, não assiste sozinho. Convida alguém para assistir com você. E para você que nos assiste das redes sociais, eu quero conversar com você. Escreve aqui qual é a área que você tem deixado de depositar na tua vida. E você acha que as pessoas não estão te valorizando, quando na verdade a desvalorização começou de você. Pensa bem, você merece ser cuidado, você merece ser amado por você mesmo. Gostou? É isso aí. O programa Elite volta domingo que vem. Eu te espero e já sabe, né? Tô cheia de saudade. Tchau.